Olá, tudo bom? Nós estamos aqui de novo nesse encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta emocional também e venho tratando os pacientes já há 22 anos com técnicas não convencionais, que é a minha área, tratando doenças crônicas de difícil solução, que é a área que eu gosto de tratar, que são aqueles problemas que vêm se arrastando, que passa de um profissional para o outro, vai em médico, fisioterapeuta, osteopata, acupuntura, psicólogo, cirurgia, nada resolve. A pessoa não sabe qual é a causa, ou desconfia até de uma possível causa, mas não consegue solucionar. Ou às vezes não melhorar 1 centímetro daquele sintoma que tem, seja dor, seja formigamento, seja inchaço, enfim, não importa. São os problemas, as doenças crônicas de difícil solução, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Inclusive as dores de garganta. Tem pessoa que gripam uma vez e fica 6, 8, 10 meses com a dor de garganta indo e vindo. As pessoas às vezes têm um resfriado pequeno ou nem tem, não chega a ter febre, dor no corpo, nenhum sintoma de gripe ou resfriado e constantemente estão com dores de garganta, com secreção, sem secreção, não importa. Dores de garganta, rouquidão na voz, falha da voz e por aí vai. E é isso o tema que a gente vai falar hoje aqui. Eu não vou falar nada da medicina convencional, vocês já estão cansados de saber se é vírus, se é bactéria. Não interessa para nós isso. A conversa é outra. É sair do convencional. Porque o convencional não está dando resultado. E coisas que não eram para ser feitas estão sendo feitas tradicionalmente. Ou seja, uma dorzinha uma dor de garganta, o pessoal vai lá e toma um antibiótico. Dá uma diminuída nos sintomas. Às vezes chega até passar os sintomas por um tempo. Depois volta. E volta. E volta. Então a solução não está nos medicamentos. O medicamento é interessante, óbvio que é, ele tem o seu valor, óbvio que tem. Mas uma dor de garganta não vai te matar, você não vai precisar tomar antibiótico, você não vai morrer por causa de uma dor de garganta. Tá? Você pode tomar um analgésico, num momento desconfortável, você pode tomar um analgésico. Acho que é a melhor saída. Porque o corpo precisa do processo inflamatório, a maioria das pessoas não entende isso, que a inflamação aguda, ela precisa acontecer. Ela é necessário. Você dá uma topada com o dedão na quina da mesa, vai gerar um processo inflamatório no local. Vai aumentar a temperatura no local, vai aumentar a irrigação de sangue no local. Tudo isso é necessário para fazer a cura da célula que foi comprometida. Então, o processo inflamatório agudo, ele é extremamente benéfico, sim. Se você, logo quando tem um processo inflamatório, você já logo de cara toma um anti-inflamatório, você impede o processo de cura. Você não deixa o corpo se curar. Aí é aquele joelho que quando chove, quando vai chover, dói. É aquele machucado que quando muda o tempo, a pressão atmosférica, você sente. Por quê? Porque lá atrás, quando você precisou que curasse, você não deixou, porque logo você tacou de cara um anti-inflamatório. Gustavo, mas é o que o médico recomenda, eu sei. É a arma que o médico tem, você entendeu? Já não pode culpar os outros. Mas foi assim que o médico aprendeu a fazer. E assim por diante. Então, e o medicamento tem o seu lado positivo. Mas o anti-inflamatório não foi inventado para qualquer inflamaçãozinha. O anti-inflamatório e o antibiótico foram inventados para grandes inflamações, para grandes infecções, como é o caso pós-cirúrgico, como é o caso de uma artrite reumatoide, várias articulações. Mas não por causa de uma dorzinha de garganta. Então já falo para vocês, sugestão, próxima vez que tiver uma dor de garganta, toma um analgésico. Não tome um anti-inflamatório, porque você vai fazer
travar o processo de cura. Cada vez fica mais difícil de resolver. Cada vez fica mais difícil de resolver. Isso não é só para dor de garganta, não. Isso é para qualquer processo inflamatório. Para qualquer processo inflamatório. E infeccioso mais ainda. Porque se você tem uma secreção amarelada e tem dor de garganta, tem que tomar um antibiótico. Mas bactéria existe em tudo que é lugar do corpo. E o antibiótico não foi inventado para uma dorzinha de garganta. Ele foi inventado para combater uma pneumonia, que pode te matar, uma meningite, um pós-cirúrgico. Ele não foi feito por uma otite. Ele não foi feito por uma simples dor de garganta. Isso aí são os exageros. E hoje é o tradicional. Você vê muito tradicional isso. Mas não é benéfico. Não é porque é normal que está se fazendo, o normal é o padrão que está se fazendo, não significa que é o ideal. Significa apenas que muita gente está fazendo. Mas não é saudável. Então essa primeira coisa a ser entendida. Certo? Do ponto de vista de sistema nervoso, do ponto de vista de choques emocionais, de conflitos inesperados, inusitados que tiram o teu chão, que vão gerar um processo de dor na região da garganta, você tem duas grandes possibilidades. Ou tem a ver com o esôfago, ou tem a ver com as pregas vocais, com a faringe e com a laringe. Principalmente a laringe. Então, ou você tem a ver com o esôfago, que nós estamos falando do alimento que desce e vai ser digerido. Ele está sendo aceito pelo sistema nervoso, pelo sistema gástrico, e ele vai ser digerido. Se a dor se localiza na parte de esôfago, você tem, que vai começar o esôfago, né? Porque tem a laringe aqui, mas se tem a ver com a parte de digestão, nós estamos em conflitos relacionados à raiva. Uma pequena raiva. Uma raiva relacionada à parte do esôfago, no sentido de algo que não me desce. Pode ser uma situação com uma pessoa. Tá? Pode ser uma situação, algo que não me desce. Algo que eu não estou aceitando. É o início de um projeto, início de uma conversa, início de um assunto. É algo que está iniciando, que está entrando dentro de mim. E eu não estou aceitando, não estou conseguindo digerir direito. Não estou conseguindo engolir essa situação de início. É uma coisa que está no início. Não é uma coisa que já é um inventário, é uma herança que já estamos discutindo há 5 anos. Provavelmente não é isso. Tá? Provavelmente é algo que está no início. Se tem a ver com a parte de raiva, digerir algo, não aceitar algo, não engolir algo que você está vivenciando, nós estamos falando do início de um processo. Uma pessoa. Certo? Uma pessoa. Não é isso, Gustavo. Eu procurei, não tem a ver com injustiça, que vai gerar raiva, de algo que eu não estou aceitando, que está no início, que eu não estou conseguindo começar a engolir e aceitar. Ainda podemos ter a possibilidade de digestão, no sentido real do alimento. Algo que não te desceu na hora que você estava comendo algo. Então, se você imagina uma situação de um almoço importante, em família, e você estava comendo algo, e literalmente algo não te desceu. Um peixe, um espinho, alguma coisa. Você se afogou, algo que entalou na garganta. Pode ser algo real? Pode ser algo real. Que você viveu na infância, que você viveu na adolescência, que você está vivendo um gatilho agora. Você já imaginou lá na infância se você se engasgou com uma comida específica e agora você tem 30 anos e num almoço, num jantar,
você novamente dá uma pequena, você está conversando com alguém e de repente dá uma pequena engasgada. Isso aí pode gerar um gatilho do conflito que você vivenciou lá na infância, de não conseguir engolir algo, e pode te dar dor de garganta. Pode dar? Pode dar. É o mais comum? Não, não é o mais comum. O mais comum é a outra coisa que eu vou falar. Então nós temos uma possibilidade. Não digerir virtualmente alguém, uma situação que está no início, algo que eu não está me descendo, isso não está me descendo, isso eu não estou conseguindo começar a digerir, eu não estou começando a digerir, esse papo está esquisito, está injusto, está ruim isso, porque me pegou inesperadamente. A outra possibilidade são conflitos que envolvem as cordas vocais, que envolve a fala. Provavelmente quando você vivencia medo com raiva. É o conflito que mais se encontra, conflitos emocionais que vão gerar dores de garganta, é medo mais raiva. Medo mais raiva. Medo de falar não, medo de dizer o que precisava dizer, raiva de algo injusto que você ouviu e escutou, algo que você falou que não foi bem dito, uma palavra que você falou errado e alguém fez uma brincadeira, algo que você falou e alguém deu risada, a maneira como que você fala também é importante. Se você errar uma palavra, se você falar algo que alguém te conserta a frase e todo mundo dá risada e você vivencia raiva e injustiça de alguma coisa que você falou, o jeito que você falou, com manias, com tiques, o jeito que você fala é o conflito da fala. Quando você vivencia raiva e injustiça no que você disse ou que você não pôde dizer, mais medo, você tem um bloqueio em relação à laringe, em relação à prega vocal. Tem que ser um evento inusitado, inesperado, que tirou o teu chão momentaneamente. Não precisa ser uma tragédia. Nunca é uma tragédia. 99,999% são conflitos que vivenciou lá na escola, um dia, num ditado, quando chamou o teu número, quando chamou o teu nome, fulano vai ler agora o texto. E aí você leu errado, fizeram piada, deram risada, a professora brigou, chamou atenção, porque não era assim que falava. E agora você é adulto, você repete aquilo. E agora você está numa reunião, você tem medo de falar não. É um medo de se posicionar. Toda vez que você não se posiciona, toda vez que você não se gerencia, alguém irá fazê-lo e talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quer ser o capitão do seu barco, se você quer nadar conforme você quer, navegar como você quer, você tem que aprender autogerenciamento. E esse autogerenciamento, ele é espiritual, ele é emocional, ele é mental, ele é físico. Posicionamento. Para você se autogerenciar, você tem que saber se posicionar. Se posicionar significa quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. E acabou. Só que o posicionamento tem uma regra. Não adianta só você falar o que você quer e o que você não quer. Na sua vida. A vida do outro, livre-arbítrio. Faz o que ele quiser. Exemplo. Vamos fazer uma reunião na empresa para saber qual a cor do balde que a diarista vai limpar as salas. Você não tem que se posicionar. Não tem nada a ver com a tua vida. Tem momentos que você não precisa se posicionar. Nem tem que se posicionar. Pouco importa se a cor do balde é verde, amarelo. Que diferença que isso vai fazer? Agora, vamos fazer uma reunião
Vão pintar todas as salas de amarelo ovo. Eu falei, opa, agora não. A minha sala eu não quero amarelo ovo, não. Então agora eu tenho que me posicionar. Só que o posicionamento, ele tem um segredo. Você tem que se posicionar, dizer sim é sim e não é não. Quando é sim é sim, quando é não. Tem que ter consequência. Porque a mãe chega e fala para mim, mas Gustavo, eu me posiciono com meu filho. Meu filho já tem 30 anos de idade, mora lá em casa, não ajuda nada a pagar nada, aluguel, nada. É bagunceiro, o quarto dele é uma zona. Eu venho me posicionando há anos que eu venho falando. Mas nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque essa mãe não colocou consequência. Posicionamento tem que ter consequência. Se você entra num potreiro onde tem um touro, lá o território é dele. Se você ficar encarando ele no olho e não baixar a cabeça, ele vai mostrar através da linguagem, bufando, que ele vai ir para cima de você. Se você continuar olhando no olho dele, ele vai raspar a pata no chão, dizendo, é o último aviso que eu tô te dando. Senão eu vou ir para cima de você, vou te matar. Vou tentar te afugentar. Vou te agredir. Cai fora, você está no meu ninho, no meu território. E aí ele parte para a consequência, ele vai para cima. Todo animal tem o posicionamento, tem a consequência. Tem posicionamento, tem consequência. Mas nós não aprendemos a se posicionar. Sabe por quê? Quando você era criança, quem mandava era pai e mãe. Quando você foi para a escola, quem mandava era professor e professora. Quando você saiu para a vida adulta depois da faculdade, foi trabalhar, quem manda é um chefe, é um superior, é um gerente, é o cliente. Você pode ser até autônomo. O cliente manda. Você entendeu? Ele que diz. Então você não aprendeu a se posicionar. E aí a maioria não sabe, tem medo, tem insegurança, é carente, tem medo de dizer não. O brasileiro é uma das sociedades, é um dos países que mais tem dificuldade de dizer não. Porque tem aquele negócio que o jeitinho brasileiro, que o brasileiro é amistoso. E ele se dá bem com todo mundo. Mas ele não sabe dizer não. Ele não quer desagradar, você entendeu? É o gordinho que não quer desagradar ninguém. Ele é o Maria vai com as outras. Ele concorda com um, mesmo que o outro for do outro lado, outra opinião, ele concorda com o outro também. Ele tem medo de se posicionar nos seus ideais, porque ele não quer desagradar, porque no fundo ele é carente, ele tem medo de perder. Se você tem medo de perder outra pessoa, se você é carente, tem medo de separações, porque você sofreu separações e perdas, isso ficou marcado no teu inconsciente, provavelmente você tem medo de se posicionar. A maioria das pessoas que tem medo de se posicionar passaram por rejeições, abandono, separações, foi separado de um grupo de amiguinhos, foi deixado de lado, rejeitado de um grupo, e agora a pessoa é carente e ela tem medo de se posicionar, porque ela não quer desagradar ninguém. Só que isso é terrível, terrível para a profissão, para os filhos, para o relacionamento amoroso, para tudo. E a gente tem que saber se posicionar. E as pessoas têm medo de se posicionar. E aquelas que sabem se posicionar, às vezes vão para o outro extremo, se posicionam demais, viram autoritárias, no sentido negativo da palavra. Porque autoritário é ter autoridade. Jesus tinha autoridade sobre os seus discípulos. Hitler tinha autoridade. Mas um era para o lado positivo, o outro não. Jesus deixava livre. Ele tinha autoridade, mas ele deixava livre. Vocês me seguem se vocês quiserem. Quem quiser seguir, me segue. Quem quiser levar a vida do jeito, leva. Não obrigo ninguém a nada.
Agora, quem é autoritário no sentido negativo, ele se posiciona na vida dele e na dos outros. Tem que ser do jeito que eu quero. Do outro, da vida do outro também. Tem que ser do jeito que eu estou falando. Então isso é um excesso de posicionamento. Lógico que a gente está falando de um equilíbrio. Para você parar as dores de garganta, você tem que ter um equilíbrio. Mas tem que fazer o que a Bíblia diz. Na Bíblia tem uma passagem, eu não me lembro agora, mas tem uma passagem que diz: quando você falar o sim é sim, o não é não, tudo mais é do diabólico, tudo mais é da sombra, tudo mais é da escuridão. Você tem que falar o sim quando é sim, o não quando é não. Ou seja, você tem que ser verdadeiro com você. Busque a verdade e ela te liberta. Você tem que começar a ser verdadeiro com você. Quando é sim, quando é não. Paciência se o outro não gostou. Você entendeu? Isso é ser verdadeiro. Se você não se respeita, o mundo não vai te respeitar. Porque a coisa começa de dentro para fora. E não o contrário. A pessoa pensa que é de fora para dentro. E não. É de dentro para fora. Tem uma passagem que diz que o empresário chega cheio de trabalho em casa e tem um filhinho lá dele de 6 anos e o filhinho começa a encher o saco, fala: pai, brinca comigo, pai, brinca comigo. O pai não pode agora, tá cheio de trabalho e tal. E o menino fica enchendo o saco, de repente ele vê um jornal em cima da mesa. O pai vê um jornal em cima da mesa e pega o jornal e na capa do jornal tem um mapa do mundo. E ele tem uma ideia, ele corta tudo picadinho, embaralha, entrega pro menino e fala pro menino: ó, monta esse quebra-cabeça, quando você terminar de montar, o pai brinca com você. Pensando que o menino ia gastar pelo menos uma meia hora. 5 minutos depois o menino volta: ó pai, montei, tá prontinho. Eu falo: mas não é possível. Como é que você fez isso? Ah, simples, pai. Do outro lado que você me deu tinha um retrato de um homem. Eu montei o homem certo, quando eu virei o mundo estava certo. Olha só que bonito. A moral da história é: quando você está certo, o mundo está certo. O negócio começa de dentro para fora, não o contrário, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você se posicionar, é você se respeitar, o mundo vai te respeitar. E isso tem tudo a ver com as dores de garganta. Quando a pessoa começa a se posicionar, sim é sim, não é não, colocar consequência, as dores de cabeça, as dores de garganta vão embora. Porque você não está se respeitando. Você está vivenciando medo com raiva. Você não está dizendo as coisas quando precisava dizer. Ou você está dizendo quando não precisava dizer. Porque você também tem que saber quando não se posicionar. Tem momentos que você não pode se posicionar. Você não tem nada a ver com a vida do outro. Entendeu? A não ser que o outro te solicite ajuda. E assim por diante. Certo? E curiosidade. Olha só que curioso. As pessoas que têm uma postura corporal de, quando você vê de perfil, a cabeça está para frente da linha dos ombros. Quando você olha a pessoa de perfil, o ideal, a maioria não tem, o ideal é que o meio da orelha pegue no meio do ombro. Se essa linha estiver para frente do ombro, significa que ela tem uma projeção da cabeça para frente. Isso vai comprimir essa região occipital, a base do crânio. Pessoa que fica para frente. Assim, para frente. Se ela fica para frente, o que vai acontecer? Trava a fala. Pessoas que têm projetado a cabeça para frente, elas têm bloqueio da fala. Elas têm dificuldade em falar. Sabe o que isso vai acontecer? Por cadeias musculares, isso vai lá atrás do joelho. É uma zona dérmica da base do crânio que está ligada com os joelhos, com a região poplítea, atrás dos joelhos. Pode bloquear a função do joelho e dar dor no joelho. E o joelho tem a ver com submissão. Então, quando a pessoa é submissa, ela pode ter dores no joelho
ela pode ter essa postura corporal para frente, ela pode ter bloqueios na fala. Como conserta isso, Gustavo? Mudando a postura corporal, já vai desbloquear na hora. Quando você coloca a cabeça para trás alinhada e você queixo para cima, o olhar do horizonte para cima, você já desbloqueia a fala, você já desbloqueia o joelho. Olha que legal. E aí você precisa, lógico, fazer uma terapia muitas vezes, porque não adianta, só a postura não vai funcionar. Você tem que se posicionar, você tem que se respeitar, você tem que colocar consequência e assim por diante. Certo?